Companheiros, senhor presidente, primeiro cumprimentar aqui as senadoras, os senadores, deputados, deputadas, representantes dos poderes constituídos, da sociedade civil, pela bela sessão, senador Paim, que realizamos hoje, relativa aos 16 dias de ativismo e combate à violência contra a mulher. Muito importante, e destacando que no Brasil, porque essa é uma mobilização que acontece em no mínimo 130 países do mundo, e são 16 dias de ativismo, e no Brasil são alguns dias a mais, senador Paim, porque há uma decisão de iniciar a campanha já a partir de amanhã, e não a partir do dia 25. Amanhã, por quê? Porque é o dia da consciência negra. E no âmbito da violência de gênero, são as mulheres negras aquelas que mais sofrem a violência no nosso país. Então, destacar que foi uma bela sessão, muito participativa, inclusive com vários senadores que aqui vieram. Mas, senhor presidente, eu, nesse momento, gostaria de falar um pouco, dar algumas opiniões a respeito do PLN, que trata de mudanças em relação ao cálculo do superávit primário que foi encaminhado recentemente pelo governo federal, pela presidenta Dilma, e que está sendo debatido na Comissão Mista de Orçamento. Eu estava na Comissão Mista de Orçamento ontem, senhor presidente. O que eu vi foi uma oposição fugindo todo o tempo do debate do mérito. Uma oposição debatendo atas, senhor presidente, com o único intuito e objetivo de obstruir não só a votação, mas obstruir a discussão, senhor presidente. Então, ficamos lá até pouco mais de 11 horas da noite, debatendo atas, encaminha para cá e encaminha para lá. Na sequência, quando o presidente, deputado Devanir, iria e colocou a matéria principal em discussão para a posterior votação, parlamentares, deputados, sobretudo, mas alguns senadores também, invadiram a mesa da presidência, deixando a nós outros que estávamos sentadas tranquilamente em nossas bancadas, sem sequer vendo, senador Paim, o que se passava. Chegou ao ponto de um deputado federal tomar documentos da mão do relator. E isso eu não vi ontem lá, porque foi o momento em que eu tive que dar uma saída, mas eu vi pela televisão ontem. O clima era o pior possível. Mas, a fim de debater a matéria e de que o parlamento brasileiro tenha a oportunidade de debater o mérito da matéria e de votar a matéria, entendendo que aqui vence quem tem mais votos, hoje o presidente Renan Calheiros, presidente do Senado do Congresso Nacional, juntamente com o presidente Henrique Eduardo Alves, patrocinaram um acordo com a oposição de que no plenário do Congresso Nacional haverá o debate, não mais obstrução, mas que para isso voltaria o debate na Comissão Mista de Orçamento. Creio que esse caminho pavimenta, senhor presidente, não só uma boa decisão, mas um debate importante sobre o Brasil. Nós teremos a oportunidade de voltar a debater tudo aquilo o que foi debatido durante a eleição presidencial. Ou seja, senhor presidente, as metas que têm que ser estabelecidas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas estabelecidas para esse ano preveem o seguinte, para o governo federal, exceto as estatais, um superávit primário na ordem de 116 bilhões de reais. Entretanto, essa meta pode ter um desconto de obras do PAC, de desonerações, de até 67 bilhões. Ou seja, restaria ao governo federal fazer um superávit na ordem de 49 bilhões de reais, senhor presidente. 49. Ocorre que, por decorrência de uma crise, sim, uma crise econômica, eu vou já mostrar isso aqui, a realidade do Brasil e a realidade dos outros países, porque é importante, a gente não vive isolado do mundo, como é que faz os Estados Unidos, como é que faz outros países. Em decorrência dessa crise, em decorrência da opção do governo federal de não permitir que a crise econômica do capitalismo tem a sua carga despejada nos ombros dos trabalhadores, o que tem feito o governo federal neste ano e nos anos anteriores, senador Paim? Tem feito dois grandes movimentos. Um movimento não tira direito de trabalhador, pelo contrário,
como acontece nos outros países. Não tira direito de trabalhador. A política de valorização do salário mínimo está em pleno vigor. Em segundo lugar, qual outro movimento que o governo fez? Não permitir que haja desemprego. E para não permitir que haja desemprego, lança a mão de um mecanismo utilizado no mundo inteiro, que é dos incentivos fiscais. Incentivos fiscais para o Brasil inteiro, para vários setores do Brasil. Para quê? Para não se perder, para não tirar postos de trabalho do trabalhador. E um terceiro movimento igualmente importante, é o movimento de não parar os investimentos. Aliás, eu gostaria enormemente, senador Paim, que os investimentos fossem muito maiores, porque o Brasil precisa muito de infraestrutura, de muita coisa, não parar. O que significa dizer que os gastos do governo federal foram superiores. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma parte, nobre senadora Vanessa. Eu só concluir essa minha parte do pensamento e eu concedo a parte a Vossa Excelência. A Receita Federal do Brasil estima que nos primeiros 9 meses desse ano, de 2014, as renúncias tributárias já somaram mais de 75 bilhões de reais, enquanto que o ano passado inteiro foram de 55 bilhões. E quem recebe o benefício dessa renúncia fiscal? Só o governo federal? Não. Empresas que mantêm a sua produção, municípios, estados, esses recebem os benefícios. Mas vamos lá, esse montante, senhor presidente, ele ele teve um crescimento somente nesse ano de quase 20 bilhões de reais. Poderia a presidente Dilma ter optado por um outro mecanismo? Não vamos mais dar incentivo fiscal, nenhum. Vamos acabar com os incentivos fiscais. Ela atingiria facilmente a meta. Mas o que nós colheríamos dessa decisão antipopular seria desemprego, seria arroxo salarial. Ela preferiu manter. Da mesma coisa o PAC. Os gastos somados de janeiro a setembro desse ano do PAC foram de 47 bilhões, contra um gasto no ano de 2013, que foi bem inferior nesse período, ou seja, teve de 31 bilhões, 31,9 bilhões em 2013 inteiro. E até setembro, o PAC já investiu 47 bilhões, ou seja, um aumento de quase 50%. E se continuar nesse ritmo, teremos 65 bilhões de recursos do PAC aplicados. Mas vejam, dizem que não adianta usar exemplo, porque é uma irresponsabilidade do governo, porque fazendo as contas... Olha, é o seguinte, eu sou mãe de família. Eu teria uma opção. Eu não tenho dinheiro para pagar, todo o dinheiro para pagar uma dívida, mas eu tenho um tanto que dá para pagar um tanto da dívida importante. Eu tenho que tomar uma decisão em determinado momento. Ou eu uso todo o dinheiro que tenho para pagar a dívida, ou uso parte desse dinheiro para comprar o arroz, para comprar o feijão, para garantir o transporte dos filhos, a meia passagem dos filhos que vão para o colégio, dentro de uma responsabilidade e de uma realidade mundial da qual o Brasil não está isolado, não está isolado. Então, primeiro, eu quero dizer que é acertadíssima. E é esse o debate que a gente quer ter na comissão, é esse o debate que a gente quer ter no plenário. Porque precisa dizer para o povo brasileiro, superávit significa menos investimento, e menos emprego, e menos salário, uma série de questões. Veja, é preciso ressaltar que o caminho de ampliar os gastos públicos está sendo assumido em quase todos os governos. Não é só o Brasil, não. O próprio relatório do FMI, que nós não devemos nada, aliás, somos credores do FMI, publicado em outubro de 2014, retrata a questão fiscal das maiores economias do mundo. E quase todos os países que integram as 20 maiores economias terminarão esse ano com déficit primário, ou seja, gastando mais do que arrecada, mesmo sem contar as despesas com juros. Esse conjunto de países que tem déficit inclui-se os Estados Unidos, 3,37% de déficit. Inclui o Reino Unido, 3,47% de déficit. Japão, 6,28%, tudo déficit. França, Canadá, entre tantos outros. Índia. China tem um déficit de 0,54%. Índia, 2,59%. Então, veja, eu tenho uma tabela aqui que vai de 2006 a 2014, que pega a situação de vários países. É isso que nós temos que debater. A Argentina, em 2006, tinha um superávit de 3,24%. A partir
A partir de 2011, ou seja, logo depois do início da crise, já começou com um déficit que se estende até 2014. O Brasil é um dos poucos aqui que nenhum ano teve déficit primário, nenhum. Mas vamos lá, a própria Alemanha teve um déficit primário no ano de 2010 e tantos outros países que está aqui a tabela. Então é isso, eu acho que o que a gente está debatendo é importante para o Brasil e o que a gente quer é apenas ter a oportunidade de decidir. Cada qual defende aquilo que acha mais importante. Eu considero que a proposta da presidenta Dilma é uma proposta necessária, não só para o Brasil, mas para o povo brasileiro. Conceda a parte, senador Flecha. Nobre senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência está incorrendo num erro gravíssimo. Vossa Excelência cita dados que são incorretos. O grande problema do governo atual é a sua incompetência. Ele, ao invés de, para equilibrar as finanças, Vossa Excelência citou o seu exemplo como dona de casa. Vossa Excelência tem um débito e tem uma receita, um salário. Primeira coisa que as pessoas responsáveis fazem é reduzir os gastos, cortar os gastos para poder equilibrar as suas finanças. O governo atual, ele simplesmente ignorou o corte de gastos, pior, aumentou os seus gastos. Além de ter 39 ministérios, aumentou os gastos com cartão corporativo, aumentou os gastos com outras despesas e esqueceu, isso sim, que não poderia, no ano de 2014, fazer o que ele fez em 2013 e 2012, maquiando o seu exercício através de manobras orçamentárias. Este ano, o rombo era tão grande, tão grande, que foi preciso que se inventasse fazer uma mudança na lei orçamentária aprovada por Vossa Excelência e por todos nós em 2013, para valer em 2014, sabe por quê, senadora Vanessa? Porque senão a presidenta Dilma teria incorrido no crime de responsabilidade e aí sim ela estaria propensa a uma sujeita ao impeachment. Então, o que a base do seu governo está fazendo é tentar resolver o problema que ela criou. Não fomos nós, não foram os brasileiros. A receita, Vossa Excelência está se falando com receita, a receita de 2015, de 2014, é superior à de 2013, ou seja, não teve queda de receita. Esses dados são dados pela própria Fazenda Nacional. Então, agora, fazer o que foi feito ontem, e Vossa Excelência narrou aí a sua visão do que ocorreu, mas a realidade é que o bloco de base do governo simplesmente ignorou o regimento da casa, passou por cima do regimento, tanto é verdade que houve um acordo hoje para se voltar a votar o que ontem se disse que foi votado. Ou seja, o que foi feito ontem foi totalmente irregular, o governo assumiu hoje que fez irregular e que fará novamente agora a partir das 15 horas, da forma como deve ser feito. Vai vencer, porque tem a maioria, mas tem que cumprir o regimento. Senador Flecha, primeiro dizer que esse é o bom debate. E não era esse o debate que se travava ontem na Comissão Mista de Orçamento. Vossa Excelência estava lá, era ata, porque faltou incluir aquilo que a outra pessoa falou, porque a ministra Mira Belchior não escreveu isso, porque eu não estava presente nessa hora que um deputado levantava. Era isso que estava se debatendo. Eu adoraria ter debatido, ter tido a oportunidade, porque fiquei até mais de 11 horas da noite, ter tido a oportunidade de debater isso que eu estou e que Vossa Excelência está debatendo aqui agora. Mas não. O que eles queriam? Debate a primeira ata, debate a segunda ata, debate a terceira ata.
E nós iríamos sair de lá, porque no fundo é isso, e Vossa Excelência falou. O que a oposição quer é provocar o impeachment de uma presidente que acaba de vencer as eleições legitimamente e que nem assumiu o seu mandato, Isso foi dito várias vezes na reunião. Senador Mozarildo, para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu também acho que tem que economizar, eu como mulher, e a mulher é muito mais econômica do que o homem, eu sempre anotei tudo numa cadernetinha o que eu gasto. Agora, economizar com comida não dá. Economizar gerando desemprego não dá. E não adianta falar de cartão corporativo, traga os valores, porque eu trago os valores aqui, a desoneração, as desonerações para não ter desemprego, chegou até setembro em quase 76 bilhões de reais, contra 55 do ano passado. O PAC teve um aumento de quase 48%. A Receita não cresceu isso. Então está certa a presidenta Dilma, mesmo porque o Brasil não pode ser rebaixado em lugar nenhum, porque então vão ter que rebaixar todo mundo que tem superávit, que tem déficit primário. Vamos rebaixar tudo. Eu acho que a economia tem que ser feita, mas a nossa diferença desse governo para o interior é que antes e para outros países a crise, é desemprego. Foram mais de 60 mil postos de trabalho subtraídos no mundo nesses últimos tempos. Na Europa só, salvo engano, e no Brasil não, nós tivemos um crescimento. Então, é um bom debate. A comissão, acho que já deve estar começando daqui a pouco seus trabalhos. Semana que vem vamos continuar debatendo e isso é o melhor para o Brasil, porque é o melhor para o povo brasileiro e não para o capital financeiro, porque a época de fazer um monte de superávit, tirar o leite da criança para pagar os juros, escorchantes com aquelas taxas de juros cada vez maior, essa época está ficando para trás. Muito obrigada, presidente.